Boa tarde a todos. Vamos continuar com a leitura da nossa Bíblia Sagrada. Você sabe, a gente está lendo o livro de Marcos, então o Novo Testamento. E hoje vamos mais uma vez ver Jesus multiplicando o pão e falando aí sobre os fariseus, falando para você tomar cuidado. Já se inscreve no canal, gente, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Vamos lá? Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E se os deixar ir em Jesus, em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e os puseram diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou também que los pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo, a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantaste? E disseram-lhe: 7. E ele disse: E como não entendereis ainda? E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse-lhe: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava para o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria.
e dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Gente, mais uma vez, Jesus abre os olhos do cego. E aqui, Jesus diz bem claramente: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a hipocrisia, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que pregam a palavra sem estarem com Jesus, sem estarem fazendo em nome de Deus. E de novo, eu já falei isso no vídeo passado, vou falar aqui de novo. Existem muitos que se intitulam de tudo que é jeito, de bispo, de padre, de pastor, de profeta, de messias, enfim, gente, chega a nos estarrecer isso. Eu estou aqui trazendo a palavra para vocês pela leitura da Bíblia, pura e simplesmente, nada além disso, tá? Não sou profeta, não me considero pastor, não sou bispo, não sou padre, não tenho ainda curso de teologia completo. Então, mas isso não faz com que eu não possa pregar a palavra de Deus. Aliás, isso Deus nos mandou, Jesus nos mandou que nós pregássemos, semeássemos a palavra, e é isso que eu estou fazendo aqui junto com vocês. Mas prestem atenção, hein? Prestem atenção que a gente tem visto de tudo aí. A gente tem visto aí até curso de XYZ para arrecadação. Temos visto cursos, inclusive, para que você aprenda a amar o Senhor, aprenda a amar Jesus Cristo, aprenda a servir, aprenda. É complicado, né, gente? É complicado, então guardai-vos do fermento dos fariseus. Atenção, muito cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento dos hipócritas, com as mentiras que existem nesse mundo e que estão, sim, até mesmo no mundo cristão, no mundo do crente, no mundo gospel, como se diz, né? Existe muito, né, gente? Tem muito disso. Mas não é tão difícil a gente se guardar, a gente prestar atenção. E o que a gente sempre fala é: vá pelo seu sentimento. Se o seu sentimento lhe diz que tem alguma coisa errada ali, que tem alguma coisa errada com aquele bispo ali, que aquele tal de bispo tá mais para anticristo do que para bispo, então, cara, abre o teu olho, nem perca seu tempo ouvindo, tá? O que você precisa ouvir, e se não ouvir, precisa ler, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Tudo está aqui. Tudo que você precisa para a sua vida está aqui na Bíblia Sagrada. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Antigo, ele tem que ser interpretado por cada um de vocês, né? Já falei isso, vou falar mais adiante quando a gente falar do Antigo Testamento, como é que é essa questão de interpretação, que também não dá para interpretar demais e fazer com que ela seja conveniente para você, né, gente? Tem gente que transforma a Bíblia numa conveniência só, né? Numa conveniência do tipo assim, não, então, já que eu sou um pecador, eu vou confessar os meus pecados e aí eu estou livre. Não, você não precisa confessar os seus pecados para o padre, para o bispo,
pastor, seja lá quem for. Você precisa se arrepender deles. Lembrar do que Jesus disse: vai e não volta a pecar. Ele não disse vai e continua pecando. Né? E tem gente que vai nessa linha aí. Né? Não. Eu mesmo já fui assim, tá, gente? Eu mesmo já disse: não, enquanto católico, né, não posso comungar, posso tomar a hóstia porque eu não me confessei. Não foi isso que Jesus disse. Muito pelo contrário, Jesus andava com as pessoas que não estavam no caminho e comiam com ele. Mas não vou entrar nessa discussão, que é uma discussão mais teleológica do que outra coisa, uma discussão mais de entendimento sobre religião. E eu já falei aqui para vocês que aqui a gente não vai falar de religião. Você pode ter aqui você tiver. Se você ama a Jesus, se você ama a Cristo, se você ama a Deus, você veio ao caminho certo e para o vídeo certo. Tá, gente? Então, um bom restante de domingo. Amanhã vamos começar às 7h, eu estou aqui com vocês. Se inscreve no canal, não esquece, compartilha com ao menos uma pessoa e ativa o sininho. Porque se você não ativa o sininho, o YouTube não vai lhe distribuir esse tipo de vídeo. Talvez ele te distribua uns vídeos muito pior do que isso aqui, tá? Então, vamos ficar atento, tá, gente? Abra o seu olho. Isso aí, Deus abençoe a todos vocês. Voltamos amanhã às 7 da manhã. Isso aí, Deus abençoe.